Olá pessoal, muito boa noite. O tema da nossa aula de hoje é a continuidade das exceções, que vamos tratar dos casos de dispensa e inexigibilidade da licitação. Na aula passada vimos os casos de dispensa da licitação e os casos de licitação dispensada. Então vimos as formas e as hipóteses da licitação dispensada e na aula de hoje vamos estudar a licitação dispensável. Vimos na aula passada que a licitação dispensada é ato vinculado, ou seja, não há a possibilidade de escolha da administração pública. A administração pública ela não escolhe, ela compulsoriamente ela não deve realizar a licitação pública. No caso da licitação dispensável, não. No caso da licitação dispensável, é ato discricionário. Então vamos lá. O que é a licitação dispensável? Quando a lei autoriza a não realização da licitação, ou seja, a própria lei autoriza a administração pública a decidir se vai ou se não vai realizar a licitação. Então, há uma autorização legal na qual a administração pública realiza a escolha, realiza a decisão entre realizar a licitação ou não realizar a licitação. Essa escolha, essa decisão da administração pública sempre vai ser segundo critérios de conveniência e oportunidade. E já vimos, quando falamos de conveniência e oportunidade, não estamos mais falando de ato vinculado, e sim estamos falando de ato discricionário. Então, a licitação dispensável é quando a lei autoriza a administração pública a decidir se vai ou não realizar a licitação pública mediante critérios de conveniência e oportunidade. Onde estão as hipóteses da licitação dispensável? Quando que a administração pública vai escolher se vai ou não realizar a licitação? É o artigo 24. O artigo 24 da Lei 8666/93, há ali a definição, há ali a determinação de quais são as hipóteses de licitação dispensável. Lembrando que no caso de licitação dispensável, a administração pública ela pode escolher, mediante esses critérios de conveniência e oportunidade, na qual não em que pese a licitação pública ser possível, ou seja, em que pese a licitação ser possível de ser realizada, a administração pública escolhe, por motivos de conveniência e oportunidade, não realizar o procedimento licitatório. Então vamos estudar algumas das hipóteses na qual a licitação ela é dispensável, ou seja, em que pese ela seja possível de ser realizada, a administração pública decide em não realizar. A administração pública decide em não realizar por esses motivos de conveniência e oportunidade. Vamos lá. Quando a administração pública precisa realizar obras e serviços de engenharia cujo valor a ser gasto não supera R$15 mil, a licitação pública é dispensável, ou seja, a administração pública não precisa realizar o procedimento licitatório quando, em casos de obras ou serviços de engenharia, o valor gasto é até R$15 mil. Para outros serviços ou compras de materiais cujo valor envolvido não supere R$8 mil, também a administração pública está dispensada de realizar a licitação. Ela não precisa realizar a licitação pública. Em casos de guerra ou grave perturbação da ordem, também o artigo 24 da Lei 8666/93 permite a não realização de uma licitação. Ora, obviamente, em caso de guerra ou grave perturbação da ordem, a administração pública não pode aguardar o término do procedimento licitatório para fazer a compra de materiais em virtude da urgência que é uma guerra ou uma grave perturbação da ordem. Em caso de emergência ou calamidade pública, como por exemplo enchentes ou furacão, terremotos, também nessa situação de calamidade pública, assim a dispensa de licitação. Lembrando que a emergência ou calamidade pública não é qualquer precipitação, não é qualquer forma não é qualquer ato que faz com que
qualquer ato que faz com que a administração pública não precise realizar a licitação. Não. Quando a gente fala em calamidade pública, a gente fala em uma grave calamidade pública, ou seja, em uma situação na qual há vítimas, né, há pessoas que realmente não estão desabrigadas, aí sim. Né? Então são graves formas de emergência e calamidade pública. Né? E essas emergências ou calamidades públicas são esses fatos da natureza, como terremoto, como, por exemplo, maremotos ou graves enchentes, e aí nessa situação a administração pública está dispensada da realização do procedimento licitatório. Né? Um outro exemplo é a licitação deserta. O que é a licitação deserta? Quando acontece a licitação deserta, a administração pública está dispensada também de realizar a licitação. Em que pese ela ser possível, a lei autoriza a não realização do procedimento licitatório quando há uma licitação deserta. A licitação deserta é quando a administração pública chama os interessados para fazer ali para participar do procedimento licitatório, né, para participar ali da competição, para verificar qual que é a empresa que oferece a proposta mais vantajosa para a administração, mas ninguém aparece, né, ou seja, quando não houver interessados em participar do procedimento licitatório, eu falo que a licitação é deserta. Né? E aí autoriza a administração pública a fazer a compra diretamente ou contratar a obra diretamente. Quando feita a licitação, ninguém aparece para participar daquele procedimento licitatório. Né? Uma outra forma de que a administração pública também está dispensada de realizar a licitação, quando as propostas apresentadas consignarem preços muito superiores ao praticado pelo mercado. Ou seja, quando os preços oferecidos, as propostas de preço oferecidas pelas empresas estão extremamente superiores. Né? E ali não fala o que é o extremamente superior, mas é notório, por exemplo, uma licitação que está sendo feita para a compra de papel higiênico. Né? O papel higiênico tem um preço agregado no mercado, né? Um exemplo, cada pacote R$10, né? Vamos supor. E as empresas estão oferecendo valores de R$20, R$30, ou seja, esses valores estão bem superiores ao preço de mercado. Quando isso acontece, quando todas as propostas apresentadas estão bem superiores ao apresentado pelo mercado, eu tenho aí uma forma de dispensar a realização da licitação pública. Quando a administração pública ela quer fazer uma compra ou uma locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades públicas, né? Então a administração pública quer comprar um imóvel para realizar alguma finalidade pública, né? Um atendimento público de alguma situação que a administração pública precisa, né? Ela também está dispensada da realização da licitação. Então, quando ela quiser comprar ou locar um imóvel, ela pode fazer isso diretamente com o particular, desde que este imóvel seja para a finalidade da administração pública, finalidade pública, né? E aí a gente tem o princípio da finalidade, que já estudamos aí no semestre passado, que fala da obrigatoriedade da administração pública em cumprir a finalidade pública em todos os seus atos, né? Para compra ou contratação de serviços, para abastecimento de navios, embarcações, qualquer unidade aérea ou as tropas, né, também, né, há a dispensa da licitação, quando o preço gasto não exceder R$80 mil. Então, para compras ou contratações de serviço de abastecimento de navios, embarcações e unidades aéreas, né, ou suas tropas, a administração pública está dispensada de realizar a licitação quando o preço agregado não superar R$80 mil. Vejam que todas essas hipóteses, né, estão previstas no artigo 24 da Lei 8666/93 e são situações que a administração pública não precisa realizar licitação, em que pese ela seja possível.
em que pese a competição seja possível, a administração pública prevê a possibilidade de não realização do procedimento licitatório. Continuando, né, quando a administração pública precisa comprar material bélico, comprar material para o uso das Forças Armadas, né, claro, não sendo o material administrativo, né, para de uso pessoal, como papel higiênico, caneta, né, que as Forças Armadas precisam, não sendo esses materiais, mas material bélico propriamente dito, ela não precisa fazer licitação também. Tá? Aqui não tem valor. Então, sempre que a administração pública precisar comprar material bélico para as Forças Armadas, né, não há necessidade de realização de licitação. Só é obrigatória a realização de licitação para as Forças Armadas quando for material de uso pessoal e administrativo. Eu estou falando de impressoras, computadores, papel, sulfite, papel higiênico, canetas, que são materiais necessários aí para as Forças Armadas também. Então, para questões administrativas e pessoais, aí eu preciso fazer a licitação pública. Para material bélico, eu não preciso fazer a licitação pública. E por último, né, para a contratação de associações de portadores de deficiência física sem fins lucrativos, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra. Então, se a administração pública precisar fazer a contratação de alguma associação para portadores de deficiência física, né, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, ela não precisa fazer licitação. Aqui tem uma situação mais social, né, mais de proteção aí aos portadores de deficiência física. Então, se ela quiser contratar uma associação para fornecer mão de obra a portadores de deficiência física, desde que essa associação não tenha fins lucrativos, a administração pública pode sim não realizar ali a licitação. Né? Então, essas situações previstas no artigo 24 da Lei 8666/93 são situações na qual a administração pública, em que pese ser possível a realização da licitação, a lei dispensa a sua realização. Né? Nessas situações, a lei dispensa a realização da licitação pública, podendo a administração fazer a contratação direta com a empresa ali que ela escolher para a realização daquele serviço ou para a compra daquele produto. Agora vamos estudar um pouco sobre a inexigibilidade de licitação. Temos 3 formas aí da inexigibilidade de licitação. Né? O artigo 25 da Lei 8666/93 trata da inexigibilidade. Quando eu falo de inexigibilidade, eu falo que a licitação pública é impossível de ser realizada. Por quê? Porque há inviabilidade de competição. Quando há inviabilidade de competição, ou seja, quando não há possibilidade de 2 ou mais empresas competirem pelo melhor serviço ou pelo melhor preço, ou pela melhor obra, ou pela melhor execução daquele serviço que está sendo objeto da licitação, eu tenho inexigibilidade de licitação. As formas de inexigibilidade estão previstas no artigo 25 da Lei da Licitação, que é a 8666/93. São 3 as hipóteses previstas na lei para que a administração pública não faça a licitação, porque ela é inexigível, ou seja, ela não é possível de ser realizada. Né? Então as formas estão previstas no artigo 25 da Lei 8666/93, mas na Lei da Liberdade e Administração, de quando comprovadamente não há possibilidade de competição, ela está ali dispensada de fazer a licitação, porque ela não é possível de ser realizada. Vamos verificar as 3 formas previstas na lei para a inexigibilidade de licitação. A primeira, bem simples, é quando há um fornecedor ou um produtor exclusivo, ou seja, se a administração pública quiser fazer uma licitação e há somente um produtor ou um vendedor daquele produto, é impossível a realização da licitação, porque não há possibilidade de competição. Então, quando há um fornecimento, ou
um produtor exclusivo daquele produto, a administração pública não está impossibilitada de fazer a licitação por inexigibilidade, por previsão no artigo 25. Então, quando há exclusividade no fornecimento ou na produção daquele produto, né, a administração pública não realizará a licitação e poderá fazer a contratação diretamente com a administração pública. Lembrando que a gente não pode confundir a exclusividade de produtor-vendedor com exclusividade comercial, né? A exclusividade de produtor-vendedor, ela sim gera a licitação. A exclusividade comercial, ou seja, a exclusividade de venda, né, somente, ela não gera inexigibilidade. Por quê? Se na cidade não há um outro vendedor, mas na cidade vizinha há um outro vendedor, aí sim, né, eu não tenho a inexigibilidade, né, eu aí sim posso realizar a licitação, né. Quando eu falo exclusividade de vendedor-produtor, é quando só há um vendedor mesmo, né, mesmo que não há em cidades vizinhas, e um produtor daquele produto objeto da licitação, né. O item B é a segunda hipótese de inexigibilidade de licitação, é para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados. Então, quando a administração pública quer contratar um serviço técnico, um profissional especializado em uma determinada expertise, a administração pública não precisa também fazer a licitação. Então, quando fornecedores eles possuem características individuais que os diferem de outros profissionais do mesmo ramo, né, há sim a possibilidade de inexigibilidade de licitação, né? Como, por exemplo, supor que temos um advogado especialista em uma determinada situação que a administração pública precisa contratar para a realização de um parecer ou para a realização de uma defesa, ela pode contratar diretamente um profissional, sem a necessidade de realização de licitação pública, né? Um outro exemplo é a restauração de obras de arte. Então, a administração pública precisa fazer ali uma restauração, por exemplo, de um monumento, né? Então, ela pode contratar um profissional especializado, né? Um serviço técnico especialista naquele serviço. Então, aí ela não precisa fazer ali a licitação. E tem aí as outras formas de inexigibilidade de licitação por contratação de serviços técnicos profissionais, como estudos técnicos, a realização de pareceres, assessorias e consultorias técnicas, né, auditorias. Então, se a administração pública precisa contratar um serviço técnico específico, ela pode contratar diretamente o profissional sem a realização de licitação pública, tá? E por último, quando a administração pública quer contratar algum artista, né, para fazer um show, por exemplo, né? Então, obviamente, a contratação de artistas consagrados pela crítica e público não é necessário a realização de licitação, né? Então, se a administração pública quer contratar um show, né, beneficente, por exemplo, com um cantor famoso, uma cantora famosa, uma banda famosa, obviamente não há possibilidade de competição, né? Porque é específico aquele artista, né? Então, nessa situação, a administração pública está dispensada da realização da licitação. Obviamente, a contratação de serviço de artista, né, consagrado pela crítica e público, ela só torna inexigível a licitação quando comprovado pela própria administração que esse artista ele é específico, né? Não é um artista consagrado aí pela crítica e opinião pública, né, de forma notória, ou seja, de forma incontroversa, né? Então, quando há realmente que o artista ele é conhecido pela crítica e público, né, aí sim a administração pública está dispensada de realizar a licitação, ou seja, é inexigível a realização da licitação porque não há competição daquele artista específico com outro artista, né? Então, a administração pública nessa situação ela pode fazer ali a dispensa da licitação, não é necessário a realização de licitação por ausência de competição, né? Não há dois artistas com a mesma qualidade, né? Com a mesma
cantando as mesmas músicas ou fazendo o mesmo show, obviamente não há, né? São profissionais únicos que realizam os seus shows de forma única e exclusiva, né? Então aqui temos as 3 formas de inexigibilidade de licitação previsto no artigo 25, que são o fornecedor ou produtor exclusivo e a contratação de serviços técnicos profissionais especializados e, por último, a contratação de artistas consagrados pela crítica e público. Isso, então, encerramos a parte de inexigibilidade de licitação e também encerramos a aula de hoje, na qual vimos as formas de licitação dispensável e as formas de inexigibilidade de licitação. Vimos as hipóteses previstas de licitação dispensável, que está no artigo 24, vimos todas elas, e também vimos as 3 formas de inexigibilidade de licitação previstas no artigo 25 da Lei 8666/93, que é o fornecedor e produtor exclusivo, contratação de serviços técnicos especializados e a questão da contratação de artistas consagrados pela crítica e público. Então, gostaria de pedir a todos que frequentem as aulas no Microsoft Teams, que leem a apostila, né, fornecida para vocês no começo do curso, né, e qualquer dúvida estou à disposição no horário das aulas, na qual também faremos perguntas e respostas sobre o tema de cada aula. Obrigado sempre pela presença de todos e bons estudos, e nos vemos numa próxima oportunidade.